A bola não para você que está acompanhando meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, continuando, na temporada 2025 também continuando a falar do ambiente da ginástica, o ambiente poderia ser muito melhor, a ginástica está num crescente, mas a gente vem contando histórias do passado, do presente, que estão refletindo aí no futuro da ginástica, porque eu converso com muita gente falando, olha, revelação de novos atletas cada vez mais difícil, gente nova chegando na ginástica, cada vez mais difícil porque está se perdendo muitos talentos pelo caminho. E essa história de perder talentos no caminho eu já contei aqui da Raquel Silva, que foi ginasta, eu contei a história dela, tá aí vai na playlist aí, tem a playlist de ginástica com todas as matérias que eu já fiz, o A Bola Não Para. A partir da Cristal Bezerra, outras atletas falaram comigo, ex-atletas, pais, treinadores, muita gente aí do mundo da ginástica conversou comigo. Alguns deram entrevistas, outros não deram, a gente respeita, a gente entende, mas o A Bola Não Para está aberto, quem quiser procurar, é só mandar e-mail, abolanãopara@terra.com.br, abolanãopara@terra.com.br, ou mandar uma mensagem aí no meu canal no YouTube, tem todas as minhas redes sociais, que você pode achar e conversar comigo para a gente poder falar um pouquinho o que aconteceu sobre o ambiente da ginástica. Eu aqui, gentilmente, estou recebendo aqui o Fernandes da Silva, Fernandes, que é o pai da Raquel, por isso eu citei da Raquel aqui, ele é o pai da Raquel. E se vocês lembram a história, se vocês não lembram, tá o link aí para vocês assistirem, a Raquel contou muito da participação do Fernandes na carreira da Raquel, que ele tinha esse sonho também de ver a filha brilhando na ginástica. Até onde ela foi, teve conquistas, teve importância, chegou longe no sentido que muitas meninas param pelo caminho, teve títulos em Osasco, foi ao Cegim, elogiada pelo Oleg, mas ela contou tudo que ela passou e não foram coisas desagradáveis, que até hoje refletem, a própria Raquel admitiu aqui, até hoje reflete no seu dia a dia. E o Fernandes está aqui também para contar o lado do pai, Os pais também sofrem, e sofrem muito por causa dos seus filhos. Tem os seus sonhos para que os seus filhos deem certo aí, ou na vida profissional, ou no esporte, com os amigos, na vida social, Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o bem dos seus filhos, Raro a gente vê uma situação diferente do que essa do que eu estou citando, de querer bem dos filhos. Fernandes, muito obrigado por estar aqui, para conversar com a gente um pouquinho. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é meu. Vamos contar essa caminhada aí, porque a Raquel falou muito eu vou falar de você, não vou falar de senhor. Raquel falou muito de você, é claro, você acompanhou a entrevista da Raquel. Queria que você contasse um pouquinho, qual foi a sua percepção que a Raquel poderia ser uma esportista? Olha, a Raquel, a professora, ela começou, desde pequenininha, ela tem muita facilidade dessa questão de esporte e tal, essas coisas, ela tem muita facilidade. Ela era muito espoleto, essas coisas todas. Tinha muita energia. E virava e tal. E a professora dela, da escola lá de Osasco, perto da onde a gente morava, na escola, ela fez um teste? Não, fez uma festinha lá, coisinha para criança, e ela foi ser a palhacinha, E botou ela e tal, viu que ela tinha habilidade com o corpo, tudo, colocou ela fazia ponte já, e fez uma brincadeira com o pessoal, e ela foi. Depois ela veio, conversou com a gente, com minha esposa, tudo, por que não coloca ela para fazer ginástica, porque ela tem muita flexibilidade, Que legal. E já começava a querer fazer aquela, como é que ele fala? Parar de mão, sabe essas coisas? Sim. Então, aí beleza, a gente pegou e começou a procurou, lá a gente falou que tinha lá em Osasco, no centro a gente procurou para que ela fosse, então treinar, fazer ginástica e tal. Mas antes disso aí, a Raquel, ela sempre teve predisposição para a questão do esporte, Sim. Por exemplo, eu fui no Sesc com ela, e aí você entra na água para ficar cuidando e tal, e ela já entrou e tal, e aí você já levantou, depois ela já entrou na segunda vez e já viu o pessoal nadando, olhou e tal, e já começou a nadar. Ela imitou os movimentos daqueles que sabiam nadar e já começou a nadar. Já começou a nadar.
Aí, pá, aí a gente, pá, aí ficou marcado que ia ter os testes lá em Osasco, né? Ia ter uns testes lá para fazer ginástica e tal, para as crianças entrar na ginástica de Osasco e tal, lá no ginásio Ayrton Senna, né? Que fica perto ali do ML ali. Aí ela falou, beleza, então vamos levar. Só que aí eu levei minha outra filha, mais velha que é a Carol, né? Você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. A mais velha é a Carol, né, que está casada hoje. Ela está até meio doentinha agora, está meio um pouco gripada lá. Opa, então. mas melhoras para a Carol aí. Tá. E aí levamos as 2, né, e tal, e tinha aquele monte de criança, só que a Raquel, na verdade, a gente falou, a Raquel vai fazer natação. Já que ela mostrou aquela habilidade na água. Eu falei, ela vai fazer natação, você vai brincar, mas você vai natação e a Carol vai lá e aí acho que ela entrou para fazer o teste, só que a Raquel não, como a Raquel não ia lá para fazer, você quer natação? Ela falou antes de ver, né? Ela falou, então eu vou fazer natação, né, pai? Assim, então. Aí então tá, vamos levar a Carol. A Carol foi e tal, entrou, e daí a Raquel não foi, né? Ficou, só que a Raquel, ela viu aquele monte de criança lá, pulando e tal, não sei o que. Aí ela, pai, eu quero ir também, não sei o que e tal. Aí já tinha, acho que completado a quantidade de crianças. Aí eu cheguei pra Silvia lá, eu conversando, eu falei, tem como ela fazer um teste? Não, a gente já fez o teste aí, então. Eu falei, não tem como você dar um dia para ela vir assim, para fazer um teste? Vem quarta-feira e tal, né? Acho que é uma coisa assim, não lembro. Sim. Aí eu levei, juro pra você, meu. Ela ficou lá, foi 20 minutos, ela já voltou, falou, dá pra ela começar a semana que vem? Caramba, juro sim. Pra você. Foi. A Carol, sua filha, não... Aí ela ficou e tal, ficou também? um tempinho treinando e tal, mas depois aí tem os testes pra passar mais pra frente. Eu acho que ela não foi no teste de barra, acho que tem que fazer as barras lá, a Raquel acabou no... Depois eu ainda conversei para a Raquel ficar, porque era interessante que a Raquel ficasse junto lá, que a Carol ficasse junto com a irmã de olho. Pô, talvez deve ter um pouco diferente também. Sim. Né? Mas aí não ficou, a Carol na época até ficou chorando porque não continuar, não sei o que e tal. Mas aí beleza, passou e aí a Raquel começa. Então... Isso que ano que era? Você consegue lembrar? Acho que é 2006. Acho. 2006. Eu faço a idade porque a Raquel nasceu em 2000. Tá. Então é fácil de ela tinha 6 anos em 2006. Então é mais fácil. Mas ela já estava, acho que depois do meio do ano, né? Tá. De 2006. Né? Então, mais pro final de 2006, ela... metade de 2006. Meados de 2006. Tá. Né? Daí ela entra em Osasco na ginástica. Isso. E aí... pode falar, muito rápido, cara. Eu acho que ela foi a mais nova que pegou aquela equipe de disputar já por equipe. Ela acho que foi com 8 anos e pouco, ela já estava na equipe mais forte. Uma equipe de competições aí de Osasco. Ela pegava juvenil, infantil e tal, mas já disputava. Tá. E de lá pra cá, cara, essa menina nunca saiu do pódio, cara. Isso é o que eu tenho, assim, depois eu acho que eu te mandei algumas fotos da época. A gente vai colocar na matéria, a gente vai ilustrar aí algumas. Você vai ver, então ela sempre foi, e aí sempre foi o destaque lá de Osasco, da equipe que eu saiba, desse período, 2006, todo o período do tempo que passou, esses 10 anos, ela foi, o pessoal não gosta de falar, né? Porque ela foi a melhor ginasta que passou lá em Osasco. Como foi também no período que ela foi para o Pinheiros também. Não tenho dúvida disso aí, até por conta das medalhas, da premiação que ela tinha, entendeu? Então, foi toda uma coisa que não dá, entendeu? Tem uma coisa que não tem como, eu forcei porque eu queria. Sim. Não é isso. Ela mostrava aptidão e mostrava qualidades para poder... Tanto é que eu até... A outra que eu falei que eu gostava de jogar futebol, pôs no jockey, a Carol, mas ela não tinha essa predisposição para jogar futebol, né? E eu gosto muito de futebol, então poderia... Querer que a Carol desse certo no futebol. Então não foi isso aí, né? Então ela
É acima da média mesmo, cara. Assim eu falo e... Não é olhar de pai. Não, ela era... Que tem, né? A gente brinca de pai de miss, né? O pai sempre dá uma... Ó, isso você pode depois questionar até com professores que a gente faz crítica, que a gente Sim. vai criticar, fazer alguma coisa, você pode perguntar para eles, não tem como, entendeu? Eles vão falar, eles falam, ela é uma ginasta de nível olímpico. Ninguém vai falar diferente disso aí. Pode falar com qualquer um. E aí, Osasco, ela ficou quanto tempo em Osasco? Então, Osasco, é porque, deixa eu ver, por ano foi até 2011, né? 2011, então... 2012, Se ela começou em 2006, até 6 anos, mais ou menos, ela ficou em Osasco, essa primeira passagem. Osasco, De Osasco, ela vai para onde, Fernando? De Osasco, aí ela vai para o Cegim. Como aconteceu esse convite do Cegim, a saída para o Cegim? Queria que você contasse, porque a visão do pai, né? Vocês viram a visão da Raquel, algumas coisas ela até... Em algum momento ela esquece de falar em relação a gente percebe que existe não vou falar um travamento, mas existe um bloqueio. Ela ficou um pouco, né? A gente vai falar sobre isso, mas até pra gente ver, a gente ir nessa linha do tempo. Tá. Aí, Osasco, 6 anos, Cegim. Como que ela vai pro Cegim? Então, o Cegim foi o seguinte, então ela começa a se destacar nos campeonatos brasileiros, nacionais. E eu, já quando estava em Osasco, como eu via que às vezes o pessoal, até o treinador, o Cleiton lá, né, a gente tem as coisas negativas, mas né, tem as coisas que a gente vê de trabalho e desempenho. Tem uma frase que eu uso do Milton Neves, grande Milton. Nem todo gente boa é 100% boa, nem toda gente ruim é 100% ruim. Eu estou falando isso porque do Cleiton a gente tem várias denúncias a respeito, e eu tenho conversado com o Osasco a respeito disso aí. Cabe a ele querer falar ou não sobre as denúncias contra ele. Mas você estava falando do Cleiton, eu gosto de destacar, né? Nem toda gente boa é 100% boa, nem toda gente ruim é 100% boa. Eu acho o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não acho que, por exemplo, eu não acho que ninguém é ruim, sabe? Eu acho o seguinte, para mim, o que eu aprendo é o sistema, cara. O meio. O meio faz, porque, e claro, você, por conta de certas coisas, você precisa se manter. Tá. Você precisa de fazer qualquer coisa, senão... Então, eu até tenho uma frase, né, interessante, que é importante, eu acho que eu vou até repetir algumas vezes essa frase aqui. Na verdade, a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Tá. Entendeu? Então, não sei se você conhece essa frase. Sim. Mas, tá? Então, o caminho para o inferno está cheio de coisas boas para o caminho do inferno. Então, o tablado não tinha direito, você pega o negócio, monta, então, muito trabalho. Quando você fazia gincana, tinha uma série de coisas para ajudar, entendeu? Então, tinha essa deficiência lá, entendeu? Não dava. Então, com toda aquela dificuldade em Osasco, a Raquel conseguiu, Então, mesmo com falta de estrutura, ela trazia resultados. Não tinha um tablado decente, não tinha equipamento decente, não tinha muitas coisas, entendeu? E você chegava contra atleta do Cegim, atleta de Pinheiros, atleta do Flamengo, e você trazia resultados. Você se destacava, né? Então, é porque realmente... Ela tinha qualidade. Você tinha, entendeu? Então, aí... como eu estava falando lá eu procurando, eu falei, eu preciso arrumar, será que eu consigo um patrocinador para Raquel? Tá. Minha cabeça é isso. Sim. Aí, eu vou daqui, eu preciso, porque, não vou aguentar, entendeu? Porque você ficava acompanhando ela. Porque não dava para deixar. Você não deixava ela sozinha. Não dava. Primeiro que eu já tinha uma lição que é o seguinte, cara. Você precisa você precisa estar sabendo, professor e tal, que ela não está sozinha. Que tem alguém por perto. Que tem alguém por perto. Tá. Entendeu? Tá. Então eu tinha essa coisa, então você tem que estar perto. Tá? Eu não podia mudar outra coisa. Por mais que as coisas sejam perto, lá o Laerte era perto, a escola. Sim.
eu tinha que voltar tudo bem, ou ela, sabe, depois que ela foi para o outro, agora me fugiu o nome, que era um pouco mais longe, eram uns 800 metros, quilômetros para chegar, ela saía sozinha para vir. Então, quer dizer, uma menina com 11 anos, né, 11 anos, ela, né, 6, 7 anos, né, 8 anos, né, ela tem que vir 9 anos, até lá, para alguém raptar, para alguém, sabe? Para alguém fazer alguma maldade, então, era... Eu falava, eu ia fazer as coisas, mas uma vez ela saiu da escola, ela vinha, no horário dela sair, eu esperei ela sair e fui acompanhando, entendeu? Para ver o que ela fazia. Para me ver. Aí ela ia e tal, aí ela parou numa banca e tal, começou a conversar com o cara da banca, que acho que já conversava sempre e tal. E não sei... Pegou acho que era uma bala, uma coisa, não sei lá, e tal, na banquinha. E continuou rindo e tal, né? Aí a hora que ela parou, eu parei o carro, eu falei assim, mas vem cá, por que você não vai direto para isso? O que a gente combinou? Né? Dá para você ir direto? Sim. Rapaz, não sei o que, falei, entra aqui. Aí eu levei ela, entendeu? Então, aquele caminho, eu sempre falei para ela, você vai sempre pela avenida, tá? Você não vai pela outra rua que é deserta, você vai por aqui. Tem movimento. Tem movimento, então você vai, e aí... Levei e tal, então daí eu fico pensando, todo dia passa ali, então conversa com o pessoal da banca, eu não conheço, pô. Sim. Aí vai ter alguém ali que tá vendo, essa menina passa todo dia sozinha aqui, né? Então você fica preocupado. Acontece, então eu não ficava, então vira e mexe, você tinha que estar lá perto. Eu dava um jeito de estar. E ela não era muito de ficar ligando pra gente, sabe? Tava. Aí eu ligava, chegava, dava hora, eu ligava lá na ginástica, a Raquel já tá aí e tal, não sei o que. Às vezes falava, não tá aqui ainda, às vezes já estava lá no vestiário, você não sabia, você ficava. Aí, então, eu tinha que fazer o serviço, meu trabalho, mas assim, eu tinha que arrumar sempre um jeito de estar perto em algum momento. Porque eu não falei, cara, se acontecer qualquer coisa... Sim, claro. Nossa mãe, né? Bom, e aí eu tentei um patrocínio, procurei e tal. Eu até falei até com o Vampeta. Grande Vampeta. O Vampeta estava no Audax, né? Já presidente do Audax. Presidente do Audax. Então, conversei lá às vezes, mas ele falei rapidamente, ele como não tinha muito tempo, espaço, eu também não tinha muito jeito para, sabe, Aí eu comentei e tal, se dava, depois eu levei um negócio para ele lá, ele pegou, acho que entregou para o outro rapaz, ou para a gente dar uma olhada lá e tal, mas aí eu não tinha, sabe, que vai arrumar um patrocínio só para Raquel. Procurei até aquela Bioleve, né? Bioleve, água, eu falei marca assim, de água. De repente, água pode... Aí põe a marca da menina e tal. Sim. Conversei, mas também, depois eu pensei, eu arrumo esse patrocínio da água, os caras não deixaram eu beber água lá. Porque se tem alguma coisa que as meninas reclamam da ginástica é sobre que não pode tomar água. Falei, justo Bioleve. Então, como é que eu vou arrumar? Mas eu liguei lá, entrei em contato e o cara falou, não, a gente não faz, porque tem os... A gente dá risada, mas é triste, não, porque as meninas não tomam água. Você tem tem os sujeitos que os caras fazem os patrocínios, tem, e para isso não, eu falei, pô, mas aí também não, falei, como é que eu faço, né? E tal, não sei o que, procurando nada, né? Aí eu comentei com um cliente, o seu Marcos, que ele tinha uma ligação, fazia consultorias com o Banco Crédito Suíço, né? Que como eu trabalhava em restaurante, né? Trabalhava com vinho, essas coisas, né? Você é um sommelier, é isso? Isso. Legal. E aí, falava de vinho e tal. Aí eu entrei em contato, aí eu falei para ele mexia com esse negócio de consultoria, né? Esportiva, essas coisas. Sim. Aí eu conversei com ele e falou, faz o seguinte, faz o currículo dela e manda aqui para mim e tal, que eu vejo algumas empresas e tal, a gente vê. Aí foi lá e tal, ele colocou, aí de repente ele liga para mim, depois de um dia, tem um pessoal que está interessado nela. Aí eu falei, puta, consegui, meu patrocínio. Aí beleza, quando eu for ver, ele mostra e tal, pessoal aqui e tal, que era do movimento Live Right. Tá. Não sei se você já que é um movimento que foi feito, entre eles Gustavo Kirten era um dos cabeças. Isso, aí. É o Roger Wright, né, que ele, acho que foi um velejador, foi idealizador. O Lars Grael estava junto nessa, Gustavo Kirten. Ele sofreu um acidente, acho que a família morreu no acidente, aí os caras fizeram até homenagem a ele, que ele queria muito ter uma Olimpíada no Brasil, né? Sim. E esse movimento, eu vou até falar, cara,
se isso aí tivesse vingado, acho que o Brasil ia ter uma potência, cara. Mas eles tiveram um problema, eu fiquei sabendo por cima, que foi um problema, eu acho que na questão de prestação de contas. Tá. Porque tinha, eu não sei, acho que era um cara português que veio fazer toda essa parte, mas não foi nada de roubo, não. Eu acho que foi um erro de... Contábil? Por exemplo, vai ter uma competição vai fazer uma competição lá no Piauí, certo? Sim. Sei lá, ou vai ter uma no México, sim, sei lá, alguma coisa assim. Então, acho que os caras pegavam a verba que foi para essa coisa e usava também na outra, tá, e depois na hora da prestação de contas, dava uma... não entendeu? Porque não batia eles mandavam para aquela, entendeu? E aí eu acho que foi dando uma diferença, sei lá, alguma coisa sim, aí que... E aí, mas eles patrocinavam, acho que eles tentaram fazer como que é o nome? Ginástica, acho que atletismo, natação e ciclismo, acho, se eu não estou enganado. Deixa eu aproveitar, Fernando, vou até dar um corte no Fernandes. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, o Fernandes continuar essa conversa, linha do tempo, a gente entender mais o lado do pai também, né? O pai no sentido de que ele buscava algo bom e importante para sua filha e que acabou não dando certo no final, em virtude de tudo que a Raquel passou, que ela contou pra gente. Mas a visão do pai também é muito importante. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui na Bola Não Para. Intervalo rápido, mas para recadinhos importantes. Se inscreva aí no canal da Bola Não Para, é importante sua inscrição. Dá o joinha, dá o like aí na entrevista, compartilhe com a família, com os amigos, o canal do Fred Júnior, a Bola Não Para, sempre com entrevistas importantes, e seja membro do canal. Lá da descrição tem lá, seja membro, clica aí, veja o melhor plano para você, vou ficar muito feliz se você seja membro do A Bola Não Para. Tô esperando, tá legal? E enquanto você tá se inscrevendo, tá deixando seu like e tá se tornando membro do canal, vamos lá? Vamos para a segunda parte da conversa? Tô esperando você. A Bola Não Para, estamos de volta aqui com o pai da Raquel Silva, que é o Fernandes da Silva, que vai estar participando aqui com a gente, contando um pouquinho da caminhada da sua filha na ginástica. E ele dizia do movimento que existia, que teve aí o Gustavo Kirten, Lars Grael, teve mais atletas aí que participavam, e que utilizavam-se de nomes de revelações do esporte que poderiam dar frutos em várias modalidades, não só na ginástica. E aí você estava contando desse caminhar. Aí o rapaz que te entrega o currículo falou, acho que tem uma coisa legal para sua filha aí. Aí, quando eu falei, pô, legal, então, eu falei, pô, legal. Só que aí eu fui vendo, eu falo, cara, isso aqui é o Cegim, pô. Né? Eu falei, esse é o Cegim, vai dar problema, entendeu? Porque na minha ideia não era ela sair de Osasco, entendeu? Ela continuar em Osasco, mas com patrocínio. Com patrocínio, entendeu? Para ficava. Sim. Eu falei, isso vai dar treta lá, porque... existe também aquela coisa de uma espécie de cartel de treinador, tá? Tá. O treinador é meio dono do atleta. Sim. Tá? Tanto é que a história que dá origem a todas essas matérias de ginástica aqui comigo é que a Cristal, junto como a Bia era atrelada a Cristal, certo. A Cristal vai para a seleção, a Bia vai junto. O técnico vai junto. Porque a forma de treino e tal, tudo bem, entendeu? Bom, aí... Então por trás tudo era o Cegim que estava interessado, seria isso? Porque na verdade quem estava no movimento livre da ginástica era o Cegim. Que eles fizeram uma campanha até, acho que no estado do Paraná, e o Centro de Excelência, né? Sim. O Cegim. Que a seleção permanente treinava lá. E mais ligado, então, um movimento muito forte, patrocinado, muito patrocínio. Você vê que tinha Volvo, tinha Cielo, tinha muito. Grandes empresas. Nesse momento, e aí foi nesse movimento que trouxe o Oleg. Tá. Entendeu? Tá. Pra lá. E, cara, então ali ia ser aí no momento por que eles deram retorno? Quando ficou sabendo da Raquel. Sim. Porque já era uma preferência do Oleg.
Ou seja, o Oleg já estava interessado na Raquel. Já estava interessado na Raquel. Antes mesmo de ver que o currículo dela estava batendo na porta. Já tinha visto no campeonato, tanto é que até o Cleito chegou comentando que, acho que foi na competição no Rio Grande do Sul, não sei onde foi, que ela foi lá e ele não costuma fazer isso com ninguém. Sim. Ele disse que ele chegou nela lá e tal, né? Conversou. Falou assim rápido com ela. E aí, você vê, mesmo sem querer o negócio uniu. Aí quando eles souberam, acho que comentaram com ele lá, ele deve ter falado, né? Falou, ó, vamos trazer, né? Vamos trazer ela, né? Sim. Aí, beleza. Aí eu falei, caramba, vai dar problema, né? Como que vai ser isso? Mas, bom, porra, eu tenho que tentar, né? Então, melhor e tal, né? Aí foi passando, né? O tempo foi chegando. Aí aí já tinham tido um convite para que o Oleg tinha feito convite para que elas fossem fazer um treino lá. As meninas do Osasco fossem fazer um treino no Sejim. Isso, mas o interesse era na Raquel. Era a Raquel, entendeu? Entendi. Certo? Para ver e tal. E aí, beleza. Aí já vai e tal. O Cleiton me comentou, na época eu não falei nada sobre... Sim, que já tinha isso, que tinha um outro contato. Tava vendo e tal. Aí, beleza, aí foi, de repente, aí vai final do ano, aí já começa o negócio a ficar meio bagunçado de novo lá em Osasco, de não ter condição de estrutura, de manter, porque muda a prefeitura. Não sei se... Aí o que acontece? Que sempre sobra, viu? Quando muda governo, cultura e esporte são os primeiros a dançar. Aí já estava meio ruim, aí eu falei, cara, eu tenho que ver o futuro dela. Levar ela para um melhor, né? Sim. Ele ficou muito chateado, ele ficou ficou chateado e tal, lá. Até quando o último dia que foi lá, deu uma chorada lá, meio mandrake, sei lá. Eu não posso dizer também que é... Já a gente vai falar desse personagem em si aí, que é mentira e tal também, porque você está perdendo uma... E eu tinha muito na minha cabeça que, porque você não tem conhecimento, você acha que o cara é que, entendeu, está ajudando muito para desenvolver ela, entendeu? Sim. Você acha isso? Sim. Tá? Você confia? Mas você vai vendo depois que, na verdade, tem muita coisa de treinamento que está errado, entendeu? Sim. Tá? Sim. Então, beleza, depois você vai, ela vai, né? Você vê, Michel, eu tão inocente da minha parte, que para ela ir, quando eu conversei depois com a Eliane, eu tentei levar o Cleiton junto, só pra você ter uma ideia, cara. Caramba. Você me entendeu? Até então a Raquel nunca tinha contado nada do Cleiton? Nunca comentado nada? Aqui ela nunca falou nada. Falou da bronca, não sei o quê. Mas nunca coisas mais agressivas nunca tinha citado? Não, entendeu? Tá. Então, ou seja, você confiava que o cara estava querendo ajudar e tanto é que você quis ajudar ele para levá-lo... De coração, cara. Tá. Eu juro pra você que eu falei com a Eliane, falei com a Eliane ainda. Falei, por que você não... Traz o técnico. Traz ele. Então, eu acho que, para os outros técnicos, ele é um técnico bom, com o Oleg aqui, ele vai aprender mais e tudo mais. Você vê, a minha, entendeu? Não sei, cara. Mas assim, tudo bem. Aí, passou, ele ficou chateado, né? Quando ela foi sair. Aí falaram que ia ser tal coisa pra mim. A minha mulher falou, então eu vou levar, né? Já estava certo. Como não ia ter nenhum... nada para a Raquel, para ela continuar treinando e tal. Eu falei, aí agora teve um cara lá que eu não lembro o nome dele, que era o secretário na época, que ele foi muito sincero comigo. Ele falou, a gente não tem condição de dar isso para a Raquel, entendeu? Então busca o... Pode ir, porque aqui a gente não vai conseguir. Ele falou lá do... E você teve que pagar taxa de transferência? Porque tem que pagar, né? Quando troca de um clube para outro, você não precisou pagar? Não, de Osasco pro Sejim? Eu não paguei, não. Não? Acho que os caras lá que devem ter pago essas coisas, né? Não, porque tem isso também, né? Não só o técnico atrelado, mas tem que pagar ainda a taxa de transferência, de saída. Mas eu acho que... Né, então, eu não lembro aqui, mas não tem problema. Não, é só uma curiosidade. Foi uma pergunta de curioso. Né? Aí, beleza. E, vou falar pra você, eu falo muito da minha filha, cara, porque... É o Neymar da ginástica que se perdeu. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem o que falar. Como é que eu vou ver minha filha? Eu tenho que ver, eu precisava ir... Então, aí você foi no Sejim e você acerta tudo, que ela vai pro Sejim. Isso. E aí, ela ia morar onde? Ela ia morar
na República lá, que eles tinham do lado, né? Sim, do lado do ginásio. eles tinham uma casa ali, né? Isso, do lado do ginásio. Com outras atletas. Outros atletas que já tinham lá. E você tá morando em São Paulo, e aí você ia fazer como? Aí eu falei assim, ó, eu preciso de visitar ela e tal, né? Aí, eu juro pra você, cara, por isso que eu falo que é acima da média. Eu tava vendo o negócio da Merli, disse que parece que o pai pagava uma academia para ela treinar, não era? Era sim, assim, né? Sim. Então, a Raquel, que era uma sacanagem, porque eu falei, pô, como que, né? Quem é bom, no mínimo recebe, vai pagar, né? Sim. Então, eles, eu fiquei com dó, cara, de coração. Eu fiquei triste naquela história da Merli, cara. Sim. Dos pais, entendeu? Sim. Pô, aí acertou, olha só, eles me deram uma passagem de avião, tá? E de volta, uma vez por mês. Uma vez. Então, veja bem, com 12 anos, 11 anos, eu falo pra você, acho que nem jogador de futebol tinha esses negócios assim, né? Claro. Não sei na época. Aí, o que eu fiz? Eu transformei essa passagem de volta em 2 passagens de ônibus, porque eu dei 15 dias, entendeu? Sim. Então você conseguia ver mais vezes. Eu saía no sábado à noite, entendeu? Às vezes no sábado à noite. Algumas vezes eu saía na sexta à noite, ia lá, de repente arrumava um hotelzinho para dormir lá, ficava com ela lá, vendo um pouquinho o treino no sábado. E eles deixavam você ver o treino, não impediam? Mais uma coisa, cara. Eu chegava lá, as mães ficavam, tinha um vídeo, eles ficavam lá de fora, né? Sim. Eu chegava, eles davam uma cadeira para mim, eu sentava e ficava vendo o treino dela no sábado. Você podia, as outras mães não podiam? Não sei, talvez até porque eu também só ia uma vez, né? Tá. Pode ser. Pode ser que as mães viam outras. Mas aí. A gente sabe que não é sempre aberto. Isso aí também causou uma certa animosidade, entendeu? Com certeza. E eu não. Sem ter essa percepção, porque se fosse hoje eu não faria isso. Tá. Eu ficaria lá na manhã, porque isso de repente pode incomodar alguém. Entendeu? Então. Mas eu assisti um pouco, porque no sábado também era um treino mais de reposição, vamos dizer assim, as coisas no treino. Eu ficava lá assistindo, e depois eu saía e terminava o treino. Às vezes eu ia dar um passeio com ela e depois eu voltava, quando estava mais tarde dela entrar, ir para casa dormir, né? Bom, então, para você entender a nível, a qualidade dela, entendeu? E quando chegou para mim lá, para eles, falando, a Eliane falou, fica tranquilo que a gente vai cuidar bem dela, tá? O Oleg gosta muito dela, entendeu? Aí eu sentei com a mulher do Oleg. Ela veio uma vez conversar comigo, falou, deixa eu explicar para você aqui, a Raquel. Cara, é porque ela falava um pouco de português, né? A Nádia, né? Ela falou assim, ó, a Raquel, ela não está aqui, não é para disputar brasileiro, tá? A Raquel está aqui para Mundial e Olimpíadas, tá? Tá. Por quê? Ela falou, porque a Raquel, ela é uma atleta diferente, entendeu? O potencial dela é diferente. Então, fica tranquilo, entendeu? Que estamos preparando ela para o Mundial. Voos mais altos. Voos mais altos. Eu falei, mas... Ela falou, não, é o seguinte, aí comecei a explicar. Ela chegou e falou o seguinte, ó, a Raquel, o atleta olímpico, normal, ele, não sei se vou errar agora a questão dos meses e tal, mas ele falou assim, ó, um atleta olímpico, de nível olímpico, ele aprende um elemento novo, alguma coisa, em 2 meses. A Raquel aprende em 3 semanas. Ela é muito acima, e outra coisa, ela é muito talentosa, e ela tem uma coisa que é necessária na ginástica, ela tem muita força, cara. Entendeu? E ela também é boa nos 4 aparelhos. Tá? E então, beleza. Tanto é que quando ela chegou, na outra semana, ela já foi convocada para ir para a Rússia. Entendeu? Isso talvez também tenha despertado um pouco de para que elas já estavam lá. Ela já foi, entendeu? Tá. Chegou e já... Ela já ficava com experiência de competição internacional e tudo mais, entendeu? Então, até eu perguntei, né? Falei assim, mas será que a Raquel consegue chegar no nível da Daiane dos Santos e tal?
Então ele foi taxativo, assim, né? Ele falava e ela traduzia, ela falou, ó, a Raquel é mais completa do que a Daiane, tá? É mais completa, né? Tem mais habilidades e tal, é mais completa. Se vai chegar, a gente não sabe, porque pode acontecer alguma coisa que Sim. ela não chegue, entendeu? Sim. Mas pelo talento mostrado... entendeu? Então, cara, o que você faz? Você ouve uma coisa dessa e fala, pô, ela tá no caminho certo, ela tá no esporte certo. O cara, ele tinha, acho que 5 ou 6 campeões olímpicos que ele já tinha feito. O Oleg realmente, sem saber os métodos, né? O Oleg, para todos, sabiam que era competente em relação a resultados. Né? Eu acho que essas coisas não sei, eu sempre falo assim, existe uma pressão, né, cara, em cima, né, dos resultados. E a menina é uma preferida dele. Sim. Entendeu? Então, qualquer coisa eu vou estar lá para tentar fazer com que ela consiga... Qualquer coisa, ela consiga, mas assim, pô, se não tiver meio ruim, de repente, aí que vem, eu acho que é essa coisa de repente, da brutalidade e tal, entendeu? E aí, no Cegim, a Raquel te relata alguma coisa ou também não relata nada, Fernandes? Não, o que ela relata pra mim, ela relatou depois, né? Ela relatou pra mim essa questão do Oleg, né? Sim, mas só depois, mas durante, quando ela estava lá, ela não falava, ela só falava que não estava gostando, o que ela falava? Ela falava que não queria ficar, que, pô, tinha um negócio dessa alimentação, exigir, não pode tomar água, tem que ficar mais, não tá gorda. Peso, e você, sabe, tem que de bronca, de uma série de coisas, entendeu? Mas aí depois, quando ela chegou para mim e falou do que aconteceu, Sim. e ela já estava para sair e tal, né? O Oleg bateu em mim e tal, né? Empurrou e tal, e aí acho que ela bateu na nariz e sangrou. Sangrou. Aí eu falei, pô, aí eu chego pra Eliane, né? Depois eu já estava para sair, cheguei pra Eliane e falei, poxa, eu trouxe a minha filha aqui para vocês cuidarem bem dela. Sim. Você falou que ia cuidar bem dela. Aí, pô, ela tá apanhando no treino, como é que é isso aí? Me explica isso aí pra mim. Foi uma coisa mais ou menos desse tipo. Sim. Ela falou, não, isso não pode acontecer e tal. Não, se aconteceu isso, não, eu vou conversar com ele, entendeu? Eu vou conversar com ele, que não pode, aqui no Brasil não pode essas coisas, não sei o que e tal. Né? Aí ela me comentou também, é porque você citar nome, depois pode não coisa. Mas ela comentou, por exemplo, da Caroline, que está acho que deve estar na seleção ainda. Também é muito boa, ela até é um pouco diferente porque ela é uma menina alta, né? Mas ela acho que foi reserva na Olimpíada, do grupo das Olimpíadas ela foi. Que também estava lá. E ela falou que uma vez, acho que ele deu safanão na Caroline. E a Caroline falou que foi lá e falou com o pai dela, né? Só que o pai dela é negão, alto e tal. Ele foi lá e, tipo, falou diferente, falou mais. Chegou nele lá e falou, ó, eu não quero ninguém bater na minha filha não, entendeu? Sabe? Acho que foi uma coisa mais ou menos assim. Sim. Tá? Então eu vou falar meio por cima, até porque... Sim. Mas como pai, Fernandes, quando a Raquel conta pra você que o Oleg a agrediu, como você recepcionou isso? Porque assim, você citou, eu falei, pô, eu confiei e tal no lugar. Mas como você recebe como pai? Porque eu gosto de trazer esse cenário para quem está assistindo a gente, porque a gente não está falando de já errado se fosse adulto. A gente está falando de criança, de pré-adolescente e adolescente, Fernandes. As pessoas estão se formando ali, estão descobrindo a vida. E ali na ginástica é um mundo fechado, é um local fechado, ambiente fechado, para poucos. Pode ver que eles não deixam que os pais fiquem olhando. Tudo bem que tem pai que atrapalha, fica dando palpite, mãe reclama. Não está dando atenção para meu filho, minha filha. Eu sei de tudo isso, viu, gente? É uma bobagem, eu não estou no esporte ontem. Eu estou há muito tempo e já vi muita coisa. Pai que atrapalha, mãe que atrapalha. Tem tudo isso, mas não pode se tirar a preocupação de pai e mãe num esporte onde a criança, desde o início, começa a treinar forte, pesado. Como bateu em você... Literalmente, desculpe usar a palavra bateu em você, mas como você recebeu isso quando a Raquel cita que o Oleg bateu nela? O que acontece é o seguinte, são coisas assim que você, por exemplo, se você está lá e você vê o cara bater, você vai para cima do cara, entendeu? Certeza. Não é? Sim. É isso.
Isso já eu tenho uma filha, eu fico imaginando como se fosse minha filha. Você já vai para cima do cara. Você não. Agora, quando você chega depois, no sentido que, por exemplo, o negócio já passou e tal, a irritação, cara, o nervosismo que dá é de você. Porque você tem um responsável que falou com você. Eu não falei com o Oleg. Sim, entendeu? Você falou com a Eliane. Entendeu? Aí eu fui pra cima dela, né, cara? Eu falei, como é que é isso aí? Sim. A minha filha não vai ficar aqui, entendeu? Desse jeito. Como que, sabe? Aí... E a Raquel tinha citado, desculpa cortar, a Raquel tinha citado que a Eliane era testemunha, porque todo mundo fala que a Eliane vê. Então, aí você conversa, e aí depois, entendeu? Aí que você fala, que você sai, fala, mas eu conversei e tal, e ela falou... Aí depois, a Raquel falou, mas ela ficava lá, pai, ela sabia e tal. E depois, quando eu começo a olhar depois que eu fui ver o vídeo da Merli e tal, não sei o quê, aí você cai a ficha que, o Oleg já tá na outra seleção antiga. Sim. Entendeu? Sim. Já acho que já tinha treinado por lá, entendeu? Então, na verdade, ela já conhece o cara. Sabe como é o método dele de trabalhar. Agora, eu também, cara, eu sou muito... Eu não sou um cara de... assim, punitivista, sabe? Do ponto de vista de, qualquer coisa... Eu acho assim, na minha visão... Eu vou dar um exemplo aqui, talvez seja um pouco diferente, mas o pessoal gosta de falar. Por exemplo, que nem polícia, por exemplo. Polícia Militar. A Polícia Militar... ela entra na favela para pegar traficante e tal, e sai dando um tiro a torta direito, dane-se em quem pegar, não é? Não é isso? Se pegar, se morre bala perdida, morre quem morre? A criança, vira e mexe a gente vê e tal. Mas onde que é? É na favela, em condomínio fechado, essas coisas, eles não fazem isso, eles entram com educação e tal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você... não é o policial, não é o treinador, entendeu? É a instituição. O cara fala, tem um policial ruim, não é isso, é a instituição, é o processo, é assim que funciona, entendeu? Você entrou, você vai fazer. Então, o que acontece? Para mim, não adianta você prender uma pessoa, você parar, isso não vai acabar. Na minha visão, você tem que fazer uma dissolução na burocracia. Tá me entendendo? O processo todo, você tem que... Mas você não acha, por exemplo, se algumas pessoas que sabem que são coniventes com isso... Não, sim, claro. Se tirar, por exemplo... Você tem que tirar, mas ó, eu falo para você, não vai mudar. Pode falar, você pode ir, presidente da CBF, presidente não sei o quê, não vai mudar. Entendeu? Você viu que saiu Caboclo por causa disso, sei o que, entrou outro que... Entendeu? Não vai mudar. O sistema já está viciado. Você tem que ter uma dissolução, na minha opinião, na burocracia total. E hoje aqui, a forma de se fazer vai ser assim. Entendeu? Até porque as pessoas que erram, na minha visão, todo mundo, eu sei que tudo bem, esses macacos, mas as pessoas têm que ter uma coisa de recuperação e tal. Você é um atleta, por exemplo, uma coisa que eu acho errado, um atleta de futebol, ele foi pego usando droga e tal. Doping. Agora você tira o cara do futebol, do ganha-pão dele, entendeu? Se você no seu trabalho, você tiver usado droga e tal, não sei o que, você tem uma punição, você não vai perder o seu emprego. Entendeu? Então, você não vai ficar não sei quantos anos porque você usou, não, você vai lá, você tem a punição que tem que ter dado, você se afasta um pouco, tem uma recuperação para você voltar, entendeu? Eu não tô dizendo isso aí, esses marmanjos aí, eu acho que tem que sair fora, entendeu? Sim, você não está passando a mão. Não, porque senão vai dar achando que eu... Está autorizando, está valendo, tudo bem, vai, aconteceu e só isso. Isso, não, e eu também acho que essas meninas, cara, esse pessoal de 2000, 98, né, 97, 99, 2000, cara, era muita gente boa, cara, que se perdeu, muita gente boa, que foi jogado no ralo, sabe? Não só Raquel. Vou aproveitar, a gente vai para o rápido intervalo e já voltamos com mais o Fernandes contando mais essa caminhada do Cegim para a sequência, que eu tenho mais perguntas para fazer para ele também. Rapidinho, o intervalo, já voltamos.
Intervalo rápido para recadinhos rápidos. Se inscreva no canal, se inscreva na Bola Não Para, compartilhe com os amigos, com a família, mostre para mais pessoas, entrevistas importantes, assuntos importantes para você sendo abordado aqui na Bola Não Para, sempre também com boletins, com informações do esporte em geral. Se inscreva, dá o like aí no vídeo e, se possível, seja membro do canal. Vou ficar muito feliz. Vamos lá! Estamos de volta, a Bola Não Para você. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Estou aqui com o Fernandes da Silva, pai da Raquel, que já participou da Bola Não Para. Tem a playlist da ginástica, acompanha a entrevista. Se você não assistiu, assista, é importante. A Raquel tem uma caminhada de resultados bonita na ginástica, mas ao mesmo tempo de sofrimento na ginástica. E a gente está relatando isso na visão de um pai que via na filha e pelos relatos das pessoas que ela podia ser uma grande ginasta. E conseguiu resultados, viajou para fora do país, né? Mas infelizmente não conseguiu seguir na ginástica, em virtude que tudo aconteceu com ela. A gente vai falar sobre isso. A gente tá falando de Sejim, Fernandes. E aí você foi, conversou com a Eliane e tal, você vai lá para tirar a Raquel de lá. Eu vou, né, para tirar, já nesse meio tempo, o Cleiton estava. Eu falei, conversando, né, não estava muito. Ele apareceu comigo e falou: Fernando, você não quer trazer a Raquel para cá? Agora a gente arrumou vai conseguir alguma coisa para ela ganhar aqui. Receber alguma coisa? E tal. Voltar para Osasco. E tal. Eu falei assim, mas ela tá. Então, calhou que eu já estava com esse problema. Olha só, hein, parece que. Calhou que eu estava com esse problema, que ela já ia ter que tirar mesmo de lá. E aí ele veio, eu falei assim, só que, ela tá ganhando um X aqui e tal, dá pra... Aí ele falou, eu vou conversar aqui, se dá pra... pagar. Beleza, aí ele falou, traz que a gente, aí eu conversei, então, aí, beleza. Então, antes de você seguir, só para fazer uma pergunta. Quando você sai do Sejim, nunca mais ninguém fala mais com você do Sejim? Volta pra cá, poxa, pensa direito, nunca não teve ninguém retornando pra você, falando? Não. Não. Saiu, um grande abraço, não teve mais contato. Aí não, eu peguei, né, eu saí, né, quando chegou no dia lá, eu fui, ela já estava chorando. Nesse período, ela, quando teve esse problema, ela foi, reclamei, aí aconteceu isso, ela tá ficando, e aí teve os problemas também do alojamento. Porque era uma mãe de um atleta, também que é concorrente da Raquel, que cuidava do alojamento. Então, já tinha mais um... Tinha um problema no alojamento, de convivência. Mais um probleminha também, né? Até chegar marca aí que a gente, para não esquecer, que era que ela está saindo, né? Mas eu preciso falar do Sejim, da questão da alimentação lá. Então vamos falar. Entendeu? Já vamos falar. Senão a gente volta para Osasco. E daí a gente vai para Osasco. Aí eu falo como que ela saiu de lá, tá? Tá. A vinda dela para cá. Então, a criança gosta de duas coisas, certo? O que ela gosta, criança? A criança gosta de brincar e de comer. Sim. A Raquel não podia brincar e nem comer. Sim. Entendeu? Não tinha isso, entendeu? Sim. Então, eu dou alerta para os pais. Tá muito bonito. A Rebeca... A ginástica é um momento importante. Aí a Rebeca aparece lá na televisão e tem criança querendo fazer, pai querendo colocar. Foi melhor e tal. Aí a pergunta-chave que eles fazem para a Rebeca é aquela fantástica. Você faria tudo de novo para você? Agora a pessoa está bem, a pessoa já não está passando mais fome, não está não sei o que, está tudo bem e tal, ganhou, está medalhista e tal. A pessoa responde, faria tudo de novo. Entendeu? Mas eu não sei, viu? Porque a mãe da Rebeca, por exemplo, em alguns momentos, acho que é Globo Repórter, lá? Globo Repórter não, é aquele parte de manhã lá, espetacular, né? Sim. Ela dá uma entrevista que muitas vezes a Rebeca não queria treinar mais. Queria parar. Queria parar por conta de, não sei do que, de muito treino, uma série de coisas, ela queria ir embora. Só que o que pega as pessoas, a gente fala sociedade de classes, é isso. Você tem que ter um opressor e um oprimido. O que pega esses atletas, e o atleta de modo geral? Questão econômica. Então você vai ficar porque você vai, para você vencer, para você ajudar a família. Sim. Não é isso? Sim.
É isso. Então, a Rebeca não é diferente. Tá? A Raquel, no momento, eu passei fome quando eu era criança. Passei muita fome mesmo. Tá? De não ter o que comer. Você fica muita... A Raquel não. A Raquel tinha o quarto dela. Ela, entendeu? Ela não, entendeu? Não precisava estar apanhando de treinador, entendeu? Você me entendeu? Sim. Ela não... Então, talvez até, se ela tivesse numa situação que eu passei, acho que a Rebeca passou quando era... Talvez ela mesmo com esse problema, ela tivesse continuado. Para tentar sair dessa vida ruim. Você entendeu? É. Talvez tivesse continuado mesmo assim. Sim, entende? Entendi. Até que ponto chega. Então, mas aí o cara pergunta, faz essa pergunta na Globo, né? Porque a Globo também aparece quando o cara ganhou, né? Aí ganhou, vai todo mundo lá. Aí vai contar a história lá, aí leva a Daiane de Santos lá no Hulk para mostrar a casinha dela que ela morava, aí ela dormia 4 numa cama, aí a Daiane chora, né? Bonito, comove e tal, não sei o que, né? Então, cara, é isso que é a fantasia desse mundo nosso, né? Então, talvez se a Raquel não tivesse tivesse toda essa necessidade, enfim, de tudo, ela, mesmo com esse problema, tivesse continuado. Tá? E eu não estou dizendo que a Rebeca sofreu essas coisas e tudo mais, mas talvez nem tanto o caminho dela foi diferente, um pouco diferente. É o que falam, ela teve, entre aspas, sorte que ela não passou por que muitas passaram. Entendeu? Mas a Rebeca já era para ter estourado em 2016, né? Sim. Por que ela não estourou em 2016? Porque foi com o joelho... Machucou? Machucou, né? Machucou por quê? Excesso de treino. Porque machuca, pô. Você acha que você vai ter Olimpíadas aí aqui, né? Você tem que ter uma pressão. Bom, eu estou falando aqui no meu olhômetro, entendeu? Sim. Do que eu... Na sua percepção. Na minha percepção, entendeu? Bom, aí tem a questão da alimentação. Eu ia lá, inclusive o nome do restaurante lá é meu xará, Fernandes também, restaurante Fernandes, né? Cara, depois que passa tudo, você começa a analisar. Sim. Né? Eu mostrei a foto da Raquel, eu mandei para você com o Oleg. Sim. Aquela menina é gorda? Não. Entendeu? Você tá me entendendo? Sim. Pô, cara, beleza. Pô, eu fui com ela lá, sabe? E você fica com aquela noção que os caras estão certos, cara. Você não tem conhecimento, você acha que eles estão certos. Que ela tem que comer tantinho, que ela tem que... Não pode tomar água. Pode tomar, você fica aqui, você fala, pô, eu acho que eles estão fazendo o que é certo, bem né? para sua filha. Você não tem a dimensão do negócio. Sim. Só que eu falava para a Raquel, eu sempre falei para ela, falei, filha, não fica sem tomar água. Eu sempre falei para ela, toma sua aguinha, tá? Não precisa você... Claro que você está na competição lá, você não vai tomar 1 litro d'água para a competição, né? Mas, pô, não vai ficar... Mas se hidratar é importante. Não, você dá, né? Bebe um pouquinho, porque você não vai criando um hábito. Imagina o que vai acontecer com o rim dessa pessoa, né? Sim. Bom, sem contar as meninas dos laxantes, né? Não sei se a Raquel comentou. É que você fala nome, né? Mas menina que está na seleção brasileira hoje, que estava com a Raquel falava pra mim, falava, você toma laxante, toda hora tá indo no banheiro aí. Eu falei pra ela, não faça isso. Não faça isso, Raquel. Algumas atletas laxante, vomitava, entendeu? Sabe? Atletas que estão na seleção brasileira. Né? Hoje, tá? Fazia isso. Toda vez tem que se pesar, é na entrada do treino, na saída do treino, depois do almoço. O que eu acho interessante, cara, eu vou falar para você, o que eu acho engraçado, será que os caras não observam as coisas? Por exemplo, você lembra da Shaw Johnson, americana? Uma atleta, Shaw Johnson, depois você procura. Tá. Shaw Johnson o nome. Ela era meio cheinha, pô, ela nunca foi magrinha. Ela foi uma grande atleta olímpica, Shaw Johnson. Depois, ela nunca foi. As atletas americanas em si, elas sempre são mais fortinhas.
né? Se eles olham a Simone Biles, eles não vão ficar preocupados com não tomar água. A Simone Biles é uma menina troncuda, né? Não é? Sim. É forte. É forte. Entendeu? Não existe... É que eles falam, ataca o lado, a vaidade da pessoa, porque fala que é gorda, baleia, olha os nomes, os termos, gorda, por exemplo, baleia. Eu não vejo essas meninas esqueléticas, entendeu? Elas não são esqueléticas. Até porque fazem exercícios. Eles querem levar o ramo da Nadia Comaneci, porque isso existe, é culpa da Nadia Comaneci, né? Os caras falam, né? Após Nadia Comaneci, entendeu? Que aí começou as meninas mais novinhas, entendeu? Magrinhas e tal. É porque a ginástica esse padrão, entendeu? Eram mulheres adultas que faziam, não eram crianças. Aí começou com esse estilo de treinamento. Que na minha opinião, eu não sei se dá tempo de deixar, é o que deve retornar. Eu acho que deve entrar um padrão que deve retornar isso aí. Por quê? Porque, você é a criança, você vai tudo bem, joga futebol e tudo, mas tem juvenil, infantil, né? Ou outro que desponta, mas você, por exemplo, 16, 14, 15 anos, já vai para o adulto, na ginástica, não é? Sim. Já é adulto. 14, 15, é isso aí, já participa do adulto. Então eu acho que isso precisa mudar. Então, veja bem, é minha opinião. Sim. A flexibilidade acabou, cara, não importa, vamos fazer assim daqui para frente, porque, né? É que infelizmente, como traz resultado, acaba ajudando a esse mal acontecer. Mas nosso tema... Alimentação. Ela ia lá pro ginásio, eu ia com ela, cara. Na verdade, depois que passou o tempo, eu comecei a analisar, aquilo ali é uma tortura. Então você vai para um restaurante, onde já tem tem um monte de coisa lá. Os pratos prontos, tudo certinho, beleza, tudo bem, você vai lá, já tá passando. Mas cara, você vai no restaurante, velho, aí tem linguicinha, tem banana milanesa, que ela adorava e tal, e tem... só coisa que carne, tem... tipo, de salada à vontade, aí vai na quarta-feira, tem feijoada, tem não sei o que, cara, tem tudo ali para você, coisa gostosa para você comer, entendeu, né? Sim. Tem ovo, cara, aí imagina, você todos os dias, fica privado durante um ano, você passando todo dia ali, você sentindo o cheiro, você olhando aquela ali, né? Os coisas comendo e você tendo que comer X, tantas gramas, mais ou menos, não pode, ficar à vontade. Então, na verdade... Líquido não pode? Então, na verdade, cara, aí tem um pudinzinho, um doce, uma coisa... Então, na verdade, cara, se você pegar o todo, é uma tortura geral, cara. Imagina o que essas crianças... Para pensar, você vai no almoço, cara, sim, tem tudo ali para você comer. Você não pode comer, não tá até olhando, você tá não sei o quê. Tem que se pesar. Ao momento que você tem espaço, cara, você vai extravasar, velho. Não tem jeito, entendeu? Entendi. Aí extravasa, aí depois vai vomitar. Sim. Entendeu? Ou usa laxante. Então, até nisso, eu poderia orientar, falava, come um pouquinho. Mas, cara, como é que... Então, eu fico pensando, os caras mexem com criança. Eu acho que um professor... Eu acho assim, agora na minha cabeça, que um professor de educação física que dá ginástica artística, que cuida, mexe com... E eu acho que eles têm que fazer um pouco de pedagogia também, tá? Eu acho, assim, porque eles estão lidando com crianças, cara, são crianças. Sim. Só que são crianças que eles tratam como adultos. Sim. Entendeu? Sim. Então é isso. E aí? Aí do Cejim, você falou do Osasco, você falou do Cleiton, tal, vai pagar, tal, e aí ela vai para Osasco, é isso? Ela vai para Osasco. Quando ela vai sair, no dia que ela vai sair do Cejim, cara, aí não tem mais jeito, eu vou, ela chorando, falou, pai, me tira daqui, pai. Quando eu cheguei, cara, ela me deu um abraço, já ficou chorando e tal, eu treinando, aí eu falei, aí ele falou assim, e o Oleg, eu não lembrava, mas o Oleg não estava lá, o Oleg tinha ido para a Ucrânia. Tá. Quando ela chegou, o Oleg não estava, e ele ficou muito feliz quando ele chegou na Ucrânia, então ela até falou assim, ele vai ficar contente quando ele ver a Raquel aqui, né? Tal. Sim. Quando ele não estava, acho que ele estava na Ucrânia resolvendo os negócios lá particular e tal. Bom, aí ela liga para a Vicélia, na hora que eu tô indo assim, tá para casa, já estava calma, fui arrumar as coisas lá, que ela tinha ainda lá no...
ela liga pra Vicélia e fala assim, ô Vicélia, a menina veio buscar mesmo, então, alguma coisa assim. Aí... Isso é a Eliane ligando pra Vicélia. Aí ela fala assim... Não, aí ela fala assim, o recado dela, a Eliane vem pra mim e fala, pô, e se a gente já arrumamos uma casa pra você ficar com ela aqui? Juro, cara. Falou? Na hora, falou, cara. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, velho? Então eu falei, puta merda. Aí eu ainda pensei assim, eu falei, cara, aí eu fico com ela, mas o que eu faço? Tem minha outra filha e tal, não sei o que. Aí mesmo assim ainda liguei pra minha mulher, né, cara? Aí eu falei assim, eu liguei, a minha mulher só falou assim, traz essa menina, meu. Esquece disso. E a mulher falou assim, o que você está esperando? Porque você não traz essa menina para cá? Entendeu? Eu fico até meio emocionado que eu... Ela falou assim, pô, traz essa menina logo, meu. Pô, o que você está... Eu falei, cara, e apesar que eu acho que eu não ia ficar, entendeu? Mesmo se não falasse nada e tal, mas eu ainda falei, porque aí eu falei, não, aí deixa, vamos embora. Aí peguei, a gente veio embora, né? E, bom, enfim, aí a gente veio para Osasco, aí combinou, acho que cumpriram o que combinou comigo 2, 3 meses, depois não pagaram mais. Ela se machuca, porque ela já estava para fazer uma ressonância, porque ela estava sentindo dor nas costas? Nas costas aqui. Estava marcado lá para ela ir, acho que na outra. E ela reclamava de dores nas costas a partir do Cegim? Ela já reclamava dessa dor aqui desde aqui. Desde Osasco ainda? Osasco, desde o início no Osasco? Osasco ela reclamava, mas aí foi, acho que lá acabou se agravando, porque o pessoal tinha um negócio de dizer, principalmente em Osasco, né? É dor do crescimento. Dor do crescimento e tal. Sem fazer exame nenhum, só falar. Essas coisas aí. E também, bom, eu sei que, mas lá agravou bastante porque era puxado, né? Era. Beleza. Aí ela vem, chega aqui, beleza, fomos fazendo e tal. Aqui era muito voltado pro regional, não sei porquê. Eles tinham que, acho que mostrar que a cidade foi melhor e tal, né? E ela foi para esse regional lá, e aí ela tá fazendo o solo e tal, cara, ela dá o salto e ela sente e para, entendeu, cara? Aí eu tava na arquibancada esse dia, e aí o treinador, o Cleito, vai para falar com ela, para ela, tipo, tentar terminar. Eu gritei da arquibancada. Eu falei, ela não aguenta, não tá aguentando, alguma coisa assim, não lembro o que eu falei, pô, né? Para. Eu falei, não vai aguentar. E ela chorando e tal, sabe? Beleza. Aí saiu de lá. Aí saiu, ela ficou, né? Não aguentou e tal. E continua, né? Continua o evento. Eu não sei se foi no outro dia, cara, ou se foi depois. Eu não vou, agora não vou mensurar legal, mas eu sei que ela sai, aí depois tem aquele negócio, porque ela tá andando ainda, né? Tá sentindo dor e tal, aí descansa e tal, não sei o que, e pá. E depois a competição continua, eu não sei se foi no outro dia, no mesmo dia, e eu sei que no outro dia ela vai, né? Ele vai em casa, né? Para que ela voltasse para o segundo dia, para fazer o filho. Porque, entende o que eu estou falando, o negócio da pressão, da inscrição? Sim. Entendeu? Vai há uma pressão em cima deles e ele vai no atleta. Porque, ele trouxe atleta, entendeu? Você trouxe a menina, tal, você falou que era... entendeu? E tal, e aí se machuca na competição que não era para se machucar e tal, sei lá, sabe? Que ela é letra de letra ali, né? E aí vai em casa para outro dia. Eu falei, não vai. Minha mulher falou, não vai, ela machucou a coluna, ela tá doendo, ela não vai, não tem condição. Não sei o que. Aí, quando é no outro dia, ela vai até lá para ver, tá entendendo? Sim, certo? olhar o... Tá andando, para olhar. E me parece que nesse dia, ela parece que pegou um nenenzinho lá no colo, sabe assim, de filho de alguma mãe lá e tal, colega. Ela pegou no colo e tal. Eu acho que... Eu nem vi isso aí, né? Pegou no colo. Pegou a criancinha, que é bebezinho. Mas peraí, Fernando, vou te cortar de novo. Você é indelicado, porque a gente precisa ir pro intervalo. A gente vai pro intervalo e vai continuar a história aí, quando a Raquel pega o bebezinho aí. Vamos pro intervalo e já voltamos aqui na Bola Não Para.
Uma pausa rápida porque tem aí recadinhos para você. Se inscreva no canal, deixa o like e, se possível, seja membro do A Bola Não Para. Ao lado da descrição tem lá, seja membro. Clica lá e veja o melhor plano para você, tá bom? É importante para a gente continuar aí essa divulgação do trabalho independente, jornalismo independente também, a sua participação para você ajudar o Fred Júnior e o A Bola Não Para. Vamos na sequência do programa. A Bola Não Para está de volta para você. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Falando sobre o ambiente da ginástica, estou com o Fernandes da Silva aqui, que é o pai da Raquel, que já participou da nossa extensa lista de entrevistas de ginástica sobre o ambiente da ginástica. O Fernandes está falando lá em Osasco, ela se machucou. No outro dia foi lá o treinador, não vai, porque ela machucou a coluna. Ela foi no ginásio para acompanhar a competição e segurou um bebê no colo. E aí? Aí depois... então eu não lembro se esse ato foi no mesmo dia ou tudo bem, mas não lembro disso aí. Não tem problema. Aí eu achei que ele chega pra mim, depois ele chega assim e falou assim, pô, mas não pode fazer ginástica e pega um bebê? Aí eu falei, pô, o que tem a ver com a calça, meu? Sabe? Sim. Falei, pô, o que tem a ver isso aí? Aí ele falei, pô, mas entendeu tal. Aí o que acontece? Ela tem que ir, levaram ela, lembrando que que ela teve foi uma lesão na quarta vértebra, muito parecida com a do Neymar, e na mesma época. Neymar na Copa contra a Colômbia, o Zúñiga acertou o joelho nas costas dele. Foi, entendeu? Sim. Só que ele saiu de maca, tá, e foi pro hospital. Se imobilizado. Então, a Raquel não. Tá mandando, entendeu? E daí ainda levaram ela para fisioterapia. Levaram para fisioterapia. Aí os caras dão aquela carga, sabe? Você ficar com a perna assim e o cara forçar aqui a perna, você junta assim as duas pernas. Sim. Ela falou que ela fez um monte de movimento que sentia muita dor, cara. Caramba. Talvez isso agravou com a questão da hérnia dela e não deu pá. Aí eu consegui, quando foi na segunda-feira, na terça, não sei. Eu consegui ir no Hospital São Paulo, através dos caras, para ela ir, para fazer uma, para passar passei no doutor Michel, passei no doutor Michel, lá da FESP, né? Unifesp, que ali ele faz ali, campanha com o Hospital São Paulo. Sim. E aí, ele pediu uma ressonância. Fez a ressonância. Sim. Não saiu nada na ressonância. Não saiu nada? Não apareceu nada. Aí ele fez uma tomografia. Sim. Aí tinha uma fissura na quarta vértebra, muito grave mesmo, entendeu? Tanto é que a mulher que fez lá o exame, quando eu saio, ela fez o exame, ela falou o seguinte, ó, ela tá com uma fissura na quarta vértebra. Olha o que ela falou, não chacoalha muito ela, tá? Caramba. Caraca. Aí eu falei, putz, meu Deus. Não chacoalha muito ela, tá? E aí eu volto lá pro Dr. Michel, né, com ela, ele falou, ó, tem que colocar um colete nela, entendeu? E ela vai ficar um bom tempo com colete. Você só tira para ela dormir e para ela tomar banho. Caramba. Tá? Então, eu falei, mas e você acha que o que vai acontecer? Vai precisar fazer cirurgia? A gente tem que acompanhar, tá? Beleza. Aí nisso, tem o pessoal do alto rendimento lá da Santa Casa. Tá. Da Santa Casa. Aí ela é levada lá para Santa Casa. Aí eu vou lá para Santa Casa, né? A AME que tem lá, ali naquela rua Martins Fontes, né? Lá embaixo. Em região de Higienópolis, ali perto da cena. Santa Casa. Tá. Aí vai lá, como é do alto rendimento, passou com o doutor Marcos Vaz de Lima. Os dois, eu dei sorte que eu peguei dois ótimos médicos de coluna, tá? Tá. E o doutor lá, ele cuidava dessa parte de lesão de atletas e tudo mais. Sim. E aí, né, ele vê tudo e aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, a gente precisa acompanhar, né? Depois ela precisa, vamos marcar para ela vir fazendo mais para frente a fisioterapia, mas nós vamos fazer uma análise mais aprofundada para ver. Aí o que aconteceu? Eles chamaram
equipe de médicos, né? Tá. Acho que do Brasil, de lá, de São Paulo, sabe, esses caras de coluna, para ver o caso dela. Ele falou para mim assim, esse aqui é um caso muito raro. Ele falou só, teve 3 casos no mundo que eu conheço, de um alpinista canadense, e um capoeirista brasileiro e a Raquel. Caramba. Tá? Então, faltou pouco aí para chegar na medula, né, cara? Entendeu? Ela ficar paralítica. Podia ter acontecido, então, mas é o seguinte, é muito raro. Então, aí foram lá, fizeram uma equipe, depois marcaram um dia, fomos lá, e a Raquel entra lá para os caras verem, não sei se o Cleiton foi comigo esse dia, não lembro. Mas eu sei que uma vez ele estava, mais ou menos, porque você vai demorando, né? Sim. E teve um comentário que ele fez comigo uma vez, que é o seguinte, ele falou, pô, mas esses são atletas médico de coluna, normal, né? Mas tem que ser um médico de coluna que médico esporte, tal, não sei o que e tal. Assim, né? Aí ele falou, não, ele falou que para ficar tanto tempo de colete, ela vai ficar tanto tempo de colete, e depois a gente vai fazer a fisioterapia, e depois, quando eles autorizarem, se ela for poder voltar, né, não sei. Aí ele falou assim para mim, eu lembro que eles foram lá, olharam, aí ele sai de lá, os médicos todos, né, porque eu tenho certeza absoluta, se você conversar com o Dr. Michel sobre isso, com o doutor, eles vão lembrar, porque é um caso raro, eles vão lembrar disso aí. Tá. E foi na mesma época do Neymar. Foi na mesma época que ele é lá de Santos, o doutor... o doutor Marcos, ele é lá de Santos, e foi na mesma época que caiu aquele avião do político Eduardo lá. Campos. Foi a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu estava lá, ele estava ligando com o cara e falou, não, pô, caiu lá perto de onde eu moro lá e tal. Sim, pá. sim. Eu lembro, essas coisas ficam na memória. Na lembrança, né? Então, foi tudo, você viu que tá batendo as coisas que eu tô falando, né? Sim. Então, aí eles olharam, aí ele falou, Fernandes, acho que o pessoal chegou à conclusão, ficou tempo lá, viu, com ela lá, os caras olhando. Aí ela saiu e falou, a gente chegou à conclusão, chegou a uma opinião, mas a opinião da maioria, para não fazer cirurgia, tá? Tá. Porque ela é muito nova, tá? E, então, talvez faça cirurgia, mas aí também ela continua com um pouco de dor ainda e tal, então é melhor não mexer e tal. Aí foi fazendo, depois acompanhando com o Dr. Michel e de vez em quando com ele. Aí eu conversando com o Dr. Michel, depois de um tempo, o Dr. Michel falou, não, Fernandes, ela é nova, entendeu? Então ela dá para ela recuperar e tal. Mas na hora que ele falou da cirurgia, eu falei assim, mas se tiver que fazer a cirurgia, doutor, porque antes dele entrar, a cirurgia é para ela voltar a fazer ginástica somente, ou porque precisa realmente fazer a cirurgia? Porque se for só para voltar à ginástica, não faça, né? Deixa quieto. Até porque coluna, você fala, qualquer erro na coluna ali, né? Você fica meio, mas... Sim. Aí passou, ela ficou, aí depois acho que eu acompanhava para fazer fisioterapia, cara, eu entrava no ônibus, eu ia na frente, não ia lá atrás para não... balançar. Poxa, cara, em minha cabeça, depois passou um tempo, depois eu fui comentada para minha mulher, não comentei na hora. Não sei, sua esposa não sabia que teve essa gravidade toda, depois eu falei, entendeu? Aí, nesse período, cara, ninguém ligou para Raquel, nem CBG, nem Federação Paulista, nem Segim, nem Osasco. Tá? E o Cleiton Xavier? Eu falava de vez em quando com ele, né? Porque ele queria que ela voltasse. Para voltar e tal. Mas nem ligar para ligar para ela assim, alguém. Tá tudo bem? Oi, Raquel, como é que você tá e tal. Eu não deixei transparecer isso para ela, né? Porque é uma coisa meio. Então o que acontece? Sabe? Só serve, dane-se, a pessoa não tá nem aí. E falando do atleta em si, esses treinadores hoje, que hoje acho que são bons treinadores hoje, alguns continuam aí, né, Fernandes? Do ponto de vista técnico que eu tô falando, entendeu? Ah, sim, mas melhorou. Mas essas meninas, na minha visão hoje, foram tudo cobaia desses caras, entendeu? Sabe? Sim.
Foram tudo cobaia, no sentido de que eles também estavam É que eu penso assim, começando, como sabe, hoje cara? existe uma patrulha muito maior, eu acho que eles tomam... O instinto é aquela coisa, é a fábula do escorpião com a tartaruga. Que o escorpião conversa com a tartaruga, ó, me ajuda a atravessar para o outro lado do rio. Não, mas você vai me picar. Não, eu mudei, não, eu vou agradecer você e tal. Vai lá no escorpião, no meio do trajeto, pica a tartaruga, você não falou? É meu instinto. Eu acho que aqueles que fizeram mal, pelos relatos, Fernando, aqueles que fizeram mal, eles têm isso dentro deles. Por mais que o sistema faça com que eles fossem maus. Porque teve gente que não foi mal, Fernando. Teve gente que foi correto. É isso que eu pego. Não, sim. Se fosse assim, 100% dos profissionais ruins, é o sistema total. É aquela ideia do a ocasião faz o ladrão, né? Então, sim, então por isso que eu acho. Aparece o ladrão. Com essa patrulha. Isso que eu estou ouvindo. Já. Pela patrulha maior que existe hoje, de conduta, de comportamento, de denúncias, de pessoas que qualquer coisa podem fazer um filme e denunciar, tal, com esse medo de serem denunciados, há um controle deles maior. Mas eu acho que lá dentro deles, no instinto deles, eles estão loucos para fazer de novo. Só não fazem porque o bicho pega. E alguns que citaram, se tornou mãe, melhorou um pouquinho. Citaram algumas aí que viraram mãe e melhoraram. Eu até fora de ginástica, já tive exemplos que se tornam mãe e melhoram. O que eu quis dizer melhorou, é assim, melhorou... Na capacidade técnica. Técnica profissional. Mas mesmo técnica profissional do cara. Agora, mas mesmo assim, o comportamento do técnico... O comportamento... de agressão, essas coisas, eu não estou falando isso. Sim. Estou falando. Então, mas por conta de alguns treinamentos errados que eu estou falando. Entendeu? Sim. Então, essas meninas. Sim, agora entendi. Entendeu? Machucaram as meninas porque meio que eram cobaia, porque o cara não sabia. Fazendo, por exemplo, no Osasco, chegou uma época que você treinava o dia inteiro, treinava lá, saía das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, ia para a academia, pô. Caramba, a Raquel se safava um pouco, porque não morava lá, eu tinha que ir embora. Senão ela teria mais coisa para fazer. E por conta também de... Então, aí eu ficava... Aquilo ali, eu observei, eu falei, aquilo ali não tá certo, é normal. cara. Sabe por quê? Porque, cara, eu via futebol, uma vez eu fui ver um treino no Palmeiras, que tinha o Lino, o Mário Sérgio, acho que... Década de 80. Eu fui... E os caras subiam a escada. Treinava? Sim. Então, isso não existe mais, entendeu? Não. Porque você estoura o joelho e tudo, né? Então, eu acho isso. Então, algumas coisas, eu vou falar assim... Houve uma evolução técnica, evolução tecnológica, aparelhos, que isso faz com que o atleta dure mais. Pode ver, os atletas têm durado muito mais do que antes. Por exemplo, eu falo assim, a cabacice, entendeu, do treinador, de fazer algumas coisas da cabeça, achando que, entendeu? Que ia ajudar e Por exemplo, você fazer esse tipo de exercício físico depois, cara, o que vai acontecer? Vai machucar. Você vai na frente estourar muito peito, entendeu? Mas na cabeça, talvez ia... Então, quer dizer, veja bem, não acontecia esse negócio da alimentação e Osasco não era utilizado assim, né? Não era assim. Mas é assim, você vê, vamos imaginar, você não se alimenta bem e tal, e depois você vai dar um exercício físico, quer dizer, você não está vendo que vai estourar. Vai enfraquecer, vai faltar força e tudo mais. Então, acontecia, eu fiquei olhando depois de ver muitas coisas, muitos exercícios, assim, extrapolando em tempo de trabalho, que esse pessoal, ele é tipo assim, aquele médico novo que vai fazer as primeiras cirurgias, tá entendendo? Entendi. Eu acho mais ou menos isso aí. Então, agora, eles... tem uma capacidade melhor. Pegaram, entendeu? Viram muitas cagadas que fizeram, né? E aí eu não estou falando que fez cagada por maldade. Sim. É por imperícia mesmo, sei lá. Sim. Né? Falta de prática. Falta de experiência. De não saber mesmo, entendeu? Entendi. Então, hoje eu acho que aquelas meninas foram cobaias desses caras. Sim. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas, Fernando, eu quero que você fale do Cleiton Xavier. Quando que a Raquel contou que o Cleiton Xavier não tinha procedimentos tão louváveis? Por incrível que pareça, cara, ela contou isso pra mim muito depois. Ela me contou um negócio do Cleiton, lá em Santo André, que ele jogou a prancheta na cara dela, entendeu? Sabe? Jogou assim e tal, tacava as coisas, né? Mas durante não. Por isso que eu falo, porque também talvez
Porque ele é um cara que a gente conhecia e tal, e eu, entendeu? A gente tinha Você conversava com ele? Você ficava. E eu vou deixar aqui para os pais, que eu quero que falem, gente, faz o seguinte, ó, não seja amigo de treinador. Tá? Entenda as coisas da seguinte forma: o treinador, ele tem que ver a mãe e o pai como um guarda-costas. Ele tem que olhar assim e falar, pô. Um fiscalizador, está observando. Ele tem que ver isso aí. E eu acho que hoje, esse negócio também de os pais não podem ver treinamento. Sim. Aí uma vez eu questionei isso aí, eu falei, peraí, mas quando chegar no dia da competição, não vai estar todos os pais lá? Sim. Agora, é evidente que você vai estar com um cara pentelhando ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Claro que não. Mas, sabe, não tem que deixar. Porque o pai no dia, porque o pai fica... Mas no dia é mais pressão, porque o pai vai lá ver, pô, tá lá, a criança vai ficar mais assim, pô, eu vou acertar, não é? Sim. Não, né? Não tem problema, eu acho, não tem problema assistir. E outra coisa, eu acho que os pais, para se mudar aquele negócio que eu falei, mudar com a burocracia, cara, eu acho que tem que fazer um conselho de pais, cara, para ser fiscalizador, entendeu? Sim. Aí de tantos e tantos meses, um pai, para ficar observando, ou fiscalizar mesmo, olhar mesmo como é que tá, entendeu? Eu acho que tem que ter, na minha opinião tem que ter. Sim. Entendeu? E aí a Raquel falou você do Cleiton, prancheta, teve negócio de chinelo que ela contou pra mim, né, também numa entrevista, algumas coisas que ele fez aí, e a sua surpresa? Eu fiquei assim na época, eu falei, cara, aí eu vou falar, pô, nem vou falar com esse cara, sabe, meu, eu acho que deixa pra lá, sabe, meu, já ferrou, mas eu falei, pô, meu... Você confiou no cara? Cara, eu falei, pô, meu, né? Pô, daí você fala, eu conversava com ele, falou, ela e tal, tá assim e tal. Ele tem esses problemas e tal. Mas, sabe, às vezes, cara, você chama a atenção do filho por algumas coisas, porque o filho, às vezes, apronta alguma coisa e tal, você vai lá e... Aí você acha que o treinador tá certo. Tá me entendendo? E aí você vai, pô, filho, não... Você dá força pro treinador. Você acaba dando uma chamada de atenção na no menina. filho e tal, porque o negócio de comida, por exemplo, pô, você não... Mas, por exemplo, a Raquel, minhas filhas, duas, ela não tem... Porque elas, por exemplo, nunca, de hábito, elas nunca tomaram refrigerante. Nunca tomaram, mas elas não gostam de refrigerante, que é uma coisa dessas coisas. Eu tomava mais suco e tal, então elas já não tinham coisa mesmo, essas coisas muito, também não, elas comiam normal, entendeu? Sim. Como qualquer criança, mas você fica assim, você fala, pô, cara, você confiou, você até, pô, deixaria, você vê só, né, se precisasse no momento de ficar. Aí depois você fala para o puta, ainda bem que não... Eu quase mudei para Santo André, numa época que estava, Fernando, se você mudar para cá, fica treinando aqui e tal, né? Porque eu entendia que aquilo lá, que é o treinador, está junto com o treinador, sim, aquele treinador já está acostumado, bem. Só que daí, a Raquel é campeã em Osasco, o Cleiton, é campeã no Sergipe, é campeã no Pia, entendeu? Não é o treinador. Cara, claro, o treinador ajuda, mas não é o... Não é. Por exemplo, os caras falam assim, a USP, por que a USP é melhor? Muita gente fala, porque tem os melhores professores. Não é, porque tem os melhores alunos, pô. Tem os professores que são sim, bons mesmo, tá? Eles estão bons. Mas não é por conta que lá tem os melhores alunos. É por isso que a USP entendeu? E aí, Fernando, estão voltando aí, aí ela recupera-se da coluna e vai para o Pinheiros, como que é esse caminho aí? Aí ela pega, aí acontece o seguinte, aí a Raquel diz aqui que ela falou com a Daiane, e a Daiane não foi bem assim. O que aconteceu... Que ela encontrou a Daiane e você já tinha conversado com a Daiane, não é isso? Eu conversei com a Daiane, mas a questão da Daiane era a questão para o retorno da Raquel na seleção. Tá. Que eu tentei conversar nesse sentido, entendeu? Tá. Até porque eu conversei, né, esse negócio do Pinheiros, mas na época eu que acabei depois conseguindo, quando ela estava no final do ano, estava para sair, eu cheguei e falei,
eu vou fazer o seguinte, ela vai parar, né? Sim. Em Osasco, e eu vou tentar, eu pensando na minha cabeça, eu vou lá no Pinheiros, pô, eles não vão falar não pra Raquel, né? Eu não vão, né? Pensei cabeça aí, acabou o ano, eu fui, aí eu cheguei, conversei com o Blanco. Sim. E aí eu cheguei, né? Falei, a Raquel e tal, tô querendo trazer a Raquel, você deve conhecer e tal. Tá, já. Mas ó, ele falou, pô, eu tô sem vaga aqui, né? Entendeu? Sim. Aí ele falou, pô, aí eu falei assim, mas não dá pra. Você, é o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu consigo encaixar e tal. Mas no começo, aí eu expliquei pra ela, eu conversei com ele quanto que ela recebia lá em. Quer dizer, não recebia, né? Quando ela começou a receber. Né, entendeu? Não recebeu. Aí ele falou e tal. Eu falei assim, aí conversou, falou, eu vou encaixar ela aqui, né? Só que por enquanto, no primeiro mês ela não tem ainda, tem que ver para ela receber e tal. As meninas aqui recebem 800, só que a Raquel, que ela está começando aqui, eu vou conseguir para ela lá 400. R$400, pô. Menina que já era bicampeã brasileira, já da seleção, era e tudo mais e tal. E o que salvava, né, que acabou depois, no ano seguinte, que como ela já tinha o brasileiro, aí o que salvava era ainda bem o Bolsa Atleta. Que daí ela ia ter o Bolsa Atleta. Sim. No ano seguinte, entendeu? Que estava continuando a fazer ginástica no seguinte, então você recebia. E aí foi isso que salvou. Aí, pô, tal. Ela foi, começou, E o interessante é que depois, cara, depois passou um tempo, quase um tempo já, no outro ano ia ter um. Aí ela falou, aí eu falei, Raquel, vê lá, né, pra ele ir, né? E a Raquel ir ganhando, entendeu? Ganhando títulos. Ganhando, começou. Aí o outro ano falou assim, ele vai me dar um 100% de aumento, né? Ele deu para 800 e ele falou, pai, mas ele me falou que eu sou mercenária e tal, o que é isso aí, né? Assim, eu falei, ele falou isso pra você, filha? Eu falei, puta, é brincadeira, né, cara? Não, dá uma olhada, cara. Sim. Mas mesmo deu, e mesmo assim, e teve uma competição que ela ganhou lá, que eu acho, se puxar, depois de 10 anos lá, de 8 anos, foi a Raquel que ganhou a medalha de ouro lá, acho que foi não sei se foi no solo, que eu desconheço, porque eu acompanhava, eu não vi o Pinheiros no pódio, entendeu? Assim. Então, desse período de 2006, 2007 até 2016, bom, sei antes, porque depois veio a Jaque, né? Que teve um problema, sabe a história da Jaque, né? Sim, eu sei. Entendeu? Só aproveitando, vamos para mais um intervalo, porque a gente vai para o último bloco aqui, do A Bola Não Para, com o Fernandes contando mais essa parte final do Pinheiros e também outras colocações a respeito do que ele viu aí do cenário, do ambiente da ginástica. Vamos para o intervalo e já voltamos. Rápido intervalo para recadinhos importantes. Se inscreva no canal, não esqueça. Dá o like aí, não deu like? Dá o like aí, vou ficar feliz. Tô esperando, ó. Deu like? Deu, agora deu. Então, beleza. Deu like. Seja membro do canal. Seja membro. Ao lado da inscrição, da sua inscrição aqui no Bola Não Para, tem lá, seja membro. Clica aí, veja o melhor plano para você. E seja membro para também ajudar o Fred Júnior, a Bola Não Para, a seguir com esse jornalismo independente, trazendo entrevistas e informações importantes para você que está inscrito no canal. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguir o programa? Vamos lá. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha o meu canal. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí falando sobre o ambiente da ginástica, aqui com o Fernandes da Silva, que é o pai da Raquel, que já participou aqui com a gente. Fernandes, daí lá no Pinheiros, queria que você falasse aí, você está falando, você até citou a Jaque aqui, né, que infelizmente já faleceu, né, uma história, né, triste mesmo. Mas queria que você falasse um pouquinho aí essa passagem, ela ganhou um aumento de 100% e ela foi chamada de mercenária. Aí ela falou para mim, aí eu falei, cara... E a minha ideia, quando ela chegou,
E eu falei com ele, né? E aí foi todo o desânimo dela também, né? Depois disso tudo. E eu falei, ó, havia, como ele era o Pinheiros e tudo mais, a possibilidade de começar a fazer o treinamento com ela para ela tentar voltar para a seleção. Para a seleção, Olimpíada e tal. Aí ele falou assim, a seleção já tá com o grupo tal, formado e tal. Porque ela foi para a Espanha, né? A Raquel tava no grupo tudo, né? Foi campeã intercontinental lá com a seleção lá no México, né? Ficou com a medalha de prata, né? Medalha de prata. Bom, aí ele falou para mim que não conseguiria, né? Fazer ela se caminhar para a seleção. Aí ela falou, pai, mas aí ele já deu, depois ela falou que deu uma desanimada, porque ela não estava tanto, mas a ideia era, entendeu mesmo? Era tentar, né? Aí depois já deu uma desanimada. Falou, pô. Bom, aí ela foi, eu sei que o que eu acho interessante, quando ela volta, por isso que eu falo da qualidade dela, eu vou falar muito dessa, vai falar, pô, o cara fala muito da filha e tal. É muito acima que quando ela sai ela ficou tanto tempo parada, e quando ela volta, por isso que eu falo essa questão do treinamento, cara. A Raquel sempre foi muito bem quando ela tinha muita competição, uma atrás da outra. Então ela treinava menos e aí ela voltou, quando ela volta, acho que com 3 meses e tal, ela tá treinando, ela vai para a competição, pode. Entende o que eu quero dizer? Sim, então ela foi lá, outra coisa, o Pinheiros pode puxar esses 10 anos que eu estou falando, nunca fez, pode. A Raquel, quando ela vai para lá, ela pega, o Pinheiros foi terceiro, nunca subiu no pódio. Foi Serginho, Flamengo e Pinheiros. E aí o Osasco não entrou. Sim. Entendeu? Entendi. Eu acho. Então, eu acho engraçado, quando teve a competição também, em 2015, né? Que ela volta para Osasco, final de 2015, e quando ela volta, cara, aí tava lá a Rebeca, tava todo mundo, né? Como é que fala? Saraiva. Flávia Saraiva, Lohane, Jade. Todo mundo. Eu não lembro direito se a Rebeca participou, não lembro agora, mas tava todo mundo lá. Sim. Ela acho que foi prata ou bronze no salto, depois de ter ficado tanto tempo parado. Então, eu não estou falando aqui de... Não, eu entendi. Não é o pai de Miss. É o pai de Miss. Então não é... Ela tinha qualidade. É fato. Sim. Então, aí ela pega o troféu, ganhou medalha de ouro no solo lá no Pinheiros, né? Acho que é o circuito caixa, não sei. Sim. Cara, eles fizeram uma notinha desse tamanho, cara. Caramba. Nem mostrou foto, falou do masculino. E depois... O treinador ainda vai falar, mas você ganhou porque não sei quem foi mal. Eu falo, cara, não valoriza o resultado. O cara vem de futebol, o cara dá 50 chutes, toma bola na trave, não sei o que, vai lá, faz um golzinho, os caras comemoram a vitória, né? Sim. 2-0, né? Sim. E o cara, fala depois você chega e você fala, ó, se você, você melhora, né? Aqui há pouco tempo, eu não tive tempo de falar das questões dos boicotes, por exemplo, que o Cleito deu na Raquel, para a Raquel não ganhar. Ele fez boicote com ela? Fez, por exemplo, nesse lado, ele tentou treinar as meninas tudo, entendeu? E a Raquel ia para completar e tal, mas para as meninas, porque daí era o trabalho dele, entendeu? Sim. Só que aí saiu pela culatra. Quando chega lá em Minas, a única que classifica é a Raquel. Foi a Raquel. Classificou pro outro dia, acho que no solo e no salto, entendeu? Entendi. As outras não classificaram. Então, o que aconteceu? Aí tinha por equipe que tinha que disputar. Sim. Né? E ainda no mesmo dia, primeiro dia. Cara, a Raquel já tinha direito ao Bolsa Atleta, entendeu? Sim. Né? Ela já tinha direito ao Bolsa Atleta, porque ela já tinha ganhado no juvenil, né? Pela idade, ela já tinha. Então a dela estava garantida, Bolsa Atleta. Aí vai por equipe.
né? Eu, se fosse hoje, cara, eu acho que eu errava lá. Sabe por quê? Porque aí ele bota ela em todos os aparelhos, entendeu? Porque ia dar número, se pega pódio, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava. Aí não deu, ela e todo mundo ganhou. Entendeu? E até algumas pessoas que estavam lá, que ia ficar no outro dia, foram embora, entendeu? Não ficou no dia para ver ela. Sim. No dia seguinte. Aí chega no dia seguinte que ela ia fazer, sabe o que o Cleito falou para ela? Ela falou para mim. Perguntou para ela se não era melhor ela não disputar, para ela, entendeu? Porque, entendeu? Tá cansado, alguma coisa assim. Aí ela falou, não, eu vou disputar, né? Olha, entende, cara? Sim. Aí entra naquilo que você está falando da maldade, né? Sim. Né? É. Entendeu? Você entendeu? Porque se ela ganha, o que fica claro? Que é ela, não ele. Entendeu? Que o trabalho dele não é esse bicho todo mesmo, entendeu? Sim. Aí ela vai, aí no salto, no solo ela ficou acho que em quinto, alguma coisa assim. E no salto ela ficou, acho que foi prata, o Bruno não lembro. Pegou medalha, entendeu? Entendi. Então lá, por isso mesmo, além dela ter do juvenil, já dele da bolsa, ela tinha a bolsa pro individual, pro aparelho. E ela ajudou. E ajudou, e tinha a bolsa, então, entendeu? Sim. E aí, cara, isso aí, aquilo ali já me deixou... Incomodado. Já deixou. Aí depois daquilo ali, eu fui pro Pinheiros, entendeu? Entendi. Aquilo ali já me deixou, falei, pô. Tá. E ele tinha feito isso também quando em Aracaju. Quando ela foi para Aracaju, eu não sei se ela estava meio... aquelas coisas de às vezes não tá treinando bem, alguma coisa, não tá... Acontece. Aí ele treinou a menina também de Santo André, treinou para ir, ela foi junto, entendeu? Foi, levou tudo, mas ele falou, pai, ela não tá dando atenção, ela chorava, sabe porque as crianças têm essas coisas também. Claro. Não tá dando treino e tal, não sei o quê. Eu falei, filha, vai lá e fica quietinho, tranquilo, vai lá e... Faz o seu. Mostra que você sabe lá e tá bom, fica tranquilo e tal, vai que dá tudo certo. Não deu outra, entendeu? A menina, ela ficou na frente da menina, entendeu? Sim. Então, cara, aí eu fico pensando, né, cara? Falei, pô. E essa coisa de ter posse do atleta, sabe? Essa coisa. O técnico, o seu. Entendeu? E eu achava. Porque, e só para o pessoal que está assistindo a gente às vezes não saiba, porque o técnico, quando o atleta, ele bate seleção, por exemplo. O atleta quer ir para a seleção. Você contou aí a Raquel, foi seleção, queria voltar para a seleção. O técnico, por causa do atleta, ele vai para a seleção. Então, por isso fica essa posse, porque o cara tem esse desejo de ir para a seleção e depende de um atleta para ele poder ir, não é o trabalho dele. É do atleta, é isso mesmo. É bom. Aí... Eu não estou falando que é isso. E isso atrapalha, isso não é bom, então, isso atrapalha. Aí, o que acontece? Porque aí vem os exageros. Outra coisa também, muita gente não sabe, mas o Bolsa Atleta também, o treinador parece que tem alguma coisinha lá também. Eu acho que tem também, tá? Mas tudo bem. O que eu... Quando essa questão da posse, né, do atleta, sim, esse é um negócio meio complicado, porque você não sei lá, você fica... Amarrado, preso a alguém. Você fica meio amarrado. E a Raquel, ela tinha condição, entendeu? E ela falava muito, ela querendo parar, e chegou uma hora que ela já, entendeu? Ela já não ficava, ela chegava chorando em casa, ela ficava no ginásio, não treinava, entendeu? No Pinheiros, tá? Ela não conseguia treinar, ficava chorando. E aí eu tive que pegar e tirar, né, ela da ginástica. E aí ela teve que pegar e parar. Aí depois... Aí só que a pessoa fica perdida. Porque ela só tem amizade, dali não tem nada. Então, se der tempo, falar para os pais, é o seguinte, não tire o vínculo da rua, da amizade de casa, da escola, entendeu? Entendi. Não vi outra coisa, gente, se for deixar o filho, não deixe o filho, entendeu? Não fique longe, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, tá? Você tem que estar junto. Tá aí, gente, ó, esse foi o Fernandes Silva, pai da Raquel Silva, né, um pai contando aí toda a trajetória da sua filha na ginástica, todos os problemas, os percalços, né, apesar de conquistas importantes, toda a dor de cabeça. E eu fiz questão de voltar aqui ao final, primeiro agradecer mais uma vez
ao Fernandes, né? A coragem de vir falar, de vir conversar, explicar o lado do pai também, né? Que passa aí por perrengues para realizar um sonho também, de ver a filha ser uma atleta de ponta, de destaque na ginástica e todos os problemas que nós relatamos aí. Mas para você que está assistindo, você que assistiu e tem uma história para contar em relação à ginástica, não esqueça, tem um e-mail, abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br. Sei que muita gente tem receio de falar, tem medo, teme represálias, quem ainda milita na ginástica, quem está fora continua com medo. Você tem a chance, de forma anônima, divulgar, contar a sua história, ou em texto, ou conversando comigo de forma anônima, é possível. Ou, se não, será muito bem-vindo também ao Bola Não Para, se quiser se identificar e conversar comigo, ou em live, ou presencial. Estamos aqui para falarmos ainda mais e tentar melhorar o ambiente da ginástica, que realmente é algo que não podemos aceitar de uma maneira observar, ouvir histórias e não fazer nada. Conto com vocês, tá legal? Até a próxima, se inscreva, dê seu like e dê a sua opinião sobre essa entrevista, tá legal? Um abraço a todos.